Questão 39 da página 98, é isso mesmo? Deixa eu só conferir. Página 98, perfeito. Cadê ela? Aqui, ó, aqui embaixo, questão 39, tá? Questão da Universidade Federal da Paraíba. A prefeitura de certo município realizou um processo de licitação para a construção de 100 cisternas de placas de cimento para famílias de zona rural do município. Esse sistema de armazenamento de água é muito simples, de baixo custo e não poluente. A empreiteira vencedora estipulou o preço de R$ 40 por metro quadrado construído, tomando por base a área externa da cisterna. O modelo de cisterna pedido no processo tem a forma de um cilindro com uma cobertura em forma de cone, conforme a figura abaixo. Vamos dar uma parada na leitura e vamos analisar a figura que temos. Veja, temos aqui o seguinte, pessoal. A gente tem um desenho plano, mas a ideia é de um objeto tridimensional. Tá joia? Aqui embaixo, esquece a tampinha. Aqui embaixo você tem o quê? Você tem um cilindro. Ah, verdade, professor, um cilindro chato, a gente diz assim, chato, não que o cara seja ruim, é chato no sentido de achatado, tá right? Porque observem, a base dele, ou a largura, é maior, é 2 vezes maior que a altura. A gente diz assim, é um cilindro chato ou achatado. E quando o cilindro não é achatado, a altura dele é o quê? É maior que a base, que a largura, tá certo? Tá. Cilindro a gente já está craque, a gente já sabe calcular a área de cilindro. Se a questão é assim, calcule a área desse cilindro, meu filho, você desenrola. Se a questão é calcule o volume dele, meu filho, você desenrola. A novidade aqui é o quê? É o cone. Ah, professor, quer dizer que essa tampinha aqui de cima é chamada de cone? Sim. Se lembra do chapéuzinho de aniversário, o formato de um guarda-chuva aberto, aquele cone de trânsito? Isso se chama cone, tá? Cone circular reto, porque ele não é inclinado. Ah, então tá de boa. E a gente diz também cone circular pelo fato de você ter corpos arredondados, cuja boca, digamos assim, ou a base, tem um formato oval. Não é? Você pode ter um círculo assim meio achatado, e aí você vai ter um cone, porque é um corpo redondo nesse formato, mas não um cone circular. Seria um cone elíptico, enfim, um cone cuja base não é um círculo, é um círculo achatado. Tá certo? Então tá. A novidade, então, para a minha galera, é essa tampinha, que a gente chamará de cone. Então, nessa questão, eu quero trabalhar com vocês o que é o cone, qual é a forma planificada do cone, tá joia? E como que se calcula a área de um cone. Porque cilindro, a galera já está especialista. Continuando a questão. Considerando que a construção da base das cisternas deve estar incluída nos custos, é correto afirmar que o valor em reais a ser gasto pela prefeitura na construção das 100 cisternas será no máximo de... Então tá, vamos destacar algumas ideias para a gente iniciar essa questão. Olha só, a empreiteira estipulou o preço, vou colocar aqui, eu vou destacar, o preço é de R$ 40 por metro quadrado construído. Veja, metro quadrado construído, isso está falando de volume ou de área externa, hein, pessoal? Quem fala para mim? Aliás, agora que eu vi aqui, ó, área externa da cisterna, né? Ou seja, claramente a questão é uma questão sobre áreas e objetos, e não uma questão de volume de objeto. Por quê? Porque ele quer
a quantidade de material usado na fabricação externa, não é? Desse objeto, no caso dessa cisterna. Então, beleza, áreas. Vamos calcular a área. Se é para calcular a área, vamos embora. Ó. Vamos começar com o que a gente já sabe. Vou colocar aqui, ó, área do cilindro, tá? Então, área do cilindro. Vou colocar só AC e I, porque agora a gente vai ter um ACO. Né? Si, a sílaba vem do cilindro, CO, a sílaba ela vem do cone. A área do cilindro, cara, para você calcular a área do cilindro, você tem que trabalhar com a planificação dele, é ou não é? E professor, planificação sim, cara, aqui ó, se você pega esse cilindro chato, esse cilindro achatado, e desmonta ele, veja, a questão falou, deixa eu destacar aqui também, considerando que a construção da base das cisternas deve estar incluída. Então, a base é um círculo. Você vai planificar esse cilindro com apenas a base, não a tampa, já que a tampa você vai ter aí um cone. Tá certo? E como é uma cisterna, é um objeto só, então não há um círculo na tampa do cilindro. Entende? A água que vai ficar aqui dentro da cisterna, ela estará tanto dentro do cone quanto do cilindro vazios. Tá joia? O que eu quero dizer é o seguinte, desenhando o que eu quero dizer. Você vai ter aí, ó, um super retângulo, porque, como a gente observou, esse é um cilindro achatado, então ele vai ter um retângulo grande, né, que envolva ali, ó, a base circular, e você vai ter essa base circular, é o círculo. Então tá. Vamos calcular a área desses dois e somar. Aí você vai ter a área total dessa parte de baixo da cisterna. Tá certo? Então tá. Área de retângulo, base vezes altura. Área de círculo, πr ao quadrado. Vamos só colocar os dados. Vamos lá, deixa eu destacar aqui. Pessoal, raio desse círculo. Se o diâmetro é 4, o raio valerá apenas 2. Tá certo? De modo que a área vai ser o quê? Preparem as calculadoras para me ajudar, por gentileza, tá? A área aproximada, né, será 3,14 vezes o raio, que é 2, ao quadrado. Então, essa área vai ser 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3,14, acho que dá para a gente calcular. Né? 4 vezes 3, 12. E 4 vezes 14 seria o quê? 56. Né? Então, aqui nem precisei da ajuda da galera, mas fiquem apostos aí. É 12,56 o quê? Metros quadrados, é a área, então são unidades quadradas. Deixa eu guardar esse resultado, porque a gente vai usá-lo já já, tá? Então vou destacá-lo aqui, para ficar saliente no meio da calculeira geral. Tá legal? Agora, e a área desse retângulo? Cara, a área de retângulo é base vezes altura. A altura desse cilindro é de 2 metros. Então, vou colocar aqui também 2. Agora, e a base dele? Eu vou destacar aqui em cima, tá? Essa base aqui, pessoal, será o quê? Será a medida da circunferência. Ora, como que se calcula a medida de circunferência? Deixa eu fazer aqui do outro lado para não ficar apertadinho. O comprimento da circunferência, C, sempre é o diâmetro vezes o π. Ou, como a gente havia trocado ideias na aula passada, 2πr. Né? A galera deve se lembrar, acho que foi o Adriano que tinha dito, professor, eu posso usar a fórmula 2πr? Pode, porque o diâmetro, né, 2 vezes o raio, então você tem 2r, 2rπ ou 2πr. A ordem não altera aí o resultado, já que você está na multiplicação. Beleza, professor, então tá. Quem vai ser o diâmetro?
O diâmetro é de 4 metros e o π continua sendo 3,14. Então, vou colocar aqui aproximadamente, porque o π é muito mais que 3,14. Quer dizer, ele tem muito mais casas decimais, mas ele não é muito maior do que 3,14. Né? Mas 4 vezes 3,14 a gente já fez aqui. Ó. Isso vai nos dar exatamente 12,56 metros quadrados. Tá certo? Massa. Agora, eu já sei que a base desse camaradinha, vou colocar aqui, ó, é de 12,56 metros. Agora eu vou multiplicar isso pela altura. E aí eu vou obter, deixa eu colocar de vermelho mesmo, a área do retângulo. A área do retângulo, vou até repetir aqui, base vezes altura. A base dele é o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência, nós já calculamos, é 12,56, vezes vezes a altura. A altura é de 2 metros. Isso vai nos dar o quê, pessoal? Também dá para calcular sem calculadora, né? 12 vezes 2 dá 24, mas você vai ter mais uma unidade, 25. Por quê? Porque 56 centavos mais 56 centavos vai dar R$1,12. Então, vou colocar aqui 12. Beleza. Metros quadrados. Então, deixa eu destacar isso também, porque a gente vai usar. Observe, o que é que nós temos até agora? Vamos recapitular. A gente já tem a área do cilindro, né? Que é a área do retângulo, pegando o cilindro e desmontando e planificando, e a área da base. A área do retângulo é de 25,12, a área da base é de, aqui embaixo, 12,56. Tá? Então, já posso colocar aqui, ó. Deixa eu responder aqui a pergunta que a gente havia colocado aqui, ó, a interrogação. Né? A área do cilindro, vou colocar aqui em cima. A área do cilindro será de... Tem que somar essas duas, não tem? Então, tá, me ajudem. 12 com 25 dá 37. 37. 56 com 12 dá 68, né? Então, 37,68 metros quadrados. Mas agora vamos ao cone, tá certo? Tá legal. Deixa eu destacar esse camarada que a gente vai usar. Deixa eu melhorar esse cilindro aqui, porque ficou meio... Está parecendo um hieróglifo, né? Então, vou colocar só um C e um I. Pronto, acho que melhorou. A área do cilindro. Beleza. Pessoal, a área do cilindro já temos. Aí se eu disser assim, olha, quero calcular o preço dessa parte. Aí é só calcular por R$40, porque o metro quadrado custa R$40, entende? Ora, se um metro quadrado, regrinha de 3, um metro quadrado custa R$40 e 37,68 metros quadrados vai custar 37,68 vezes 40. Mas precisamos agora da área desse objeto, que é o cone, para a gente poder juntar toda a estrutura, saber a área externa da estrutura, multiplicar por R$40 e a gente vai ter o preço de uma cisterna. E depois multiplicaremos por 100. Por que, professor? Porque a questão é 100 cisternas, meu querido. Não quer só uma cisterna. Aí você depois vai comparar com as alternativas. Então, vamos lá. Pessoal, área de cilindro. Muito tranquilo. E quando eu digo muito tranquilo, eu não estou tirando onda não, tá? Se fosse trabalhoso, eu diria. Eu não me escondo da galera não, mas é tranquilo. Aqui no livro, na página 96, a galera tem uma ideia visual do que é um cone planificado. A área superficial, ó, a área de superfície de um cone reto. Você pega esse chapeuzinho e desmonta ele, ó, faz um recorte aqui. Tá? Então, esse recorte, por exemplo, sigam o mouse, tá? Sigam aí o apontador. Se a gente pegasse a tesoura e descesse aqui, ó, lá do ápice, a ponta até a base,
e recortássemos e abríssemos, daria algo semelhante a isso daqui. É ou não é? Aí, ó, vamos chamar esse recorte que você fez, esse corte de G. A medida é G. Então, segura essa medida de G. Ora, isso daqui é um pedaço de circunferência. Ah, então a gente tem que isso daqui vai medir 2πr. Tá? Agora, isso daqui é um círculo inteiro. A área de círculo inteiro, você sabe que é πr ao quadrado. Right? Então, esquecendo aqui o πr ao quadrado, só olhando para esse quase triângulo, o que é que nós teríamos? A área desse camarada, ela é dada, ó, por essa formulazinha daqui. Π vezes o R vezes o G. Eita, professor. Quem que é o G? O G é exatamente onde você pegou a tesoura e recortou o seu chapéuzinho. Você vai pegar essa medida e multiplicar por π vezes o R. Tá certo? Então tá. Deixa eu colocar isso aqui na questão. Vamos lá. O professor faz um desenhozinho aí da planificação dessa tampa. Vamos fazer? Deixa eu colocar aqui, ó. Você tem agora o cone. Então, deixa eu colocar aqui a área do cone. A área do cone, você já sabe que vai ser π vezes o R vezes o G. Tá? Mas vamos ver quem que é o G. Fazendo uma planificação do cone. Aqui, ó, é como se fosse um triângulo, né? Se eu desenhar um triângulo, não tem problema não. Porque do triângulo você consegue, ao fechar, formar o chapéuzinho que é o cone. Tá certo? Então, aqui você tem essa ideia dessa figura aberta. Tá certo? Muito bem. Então, aqui é o nosso G, que vale 2,5, a questão já nos deu. Tá certo? E aí, eu só preciso agora saber do seguinte: o raio da base desse cone. Aqui, ó. Deixa eu destacar de azul para ver se fica bom. O raio eu pego aqui do centro. Tá? Quem que vai ser o raio da base desse cone, pessoal? Ora, o raio da base do cone é o mesmo raio da base do cilindro, não é? O diâmetro é 4, então a metade será 2 metros. Professor. Então, a área dessa região cônica será a área do cone, será igual a π, 3,14, então é aproximadamente, vezes o raio, que é 2, e vezes esse G, que é o corte aqui, ó, para você planificar o seu cone, ele vale 2,5. Tá certo? Então demorou. Vamos lá. Deixa eu ver se dá para fazer de cabeça. 2, o dobro de 2,5 é 5, né? Dá. Então, 5 vezes 3,14, pessoal. 5 vezes 3, 15. E 5 vezes 14 centavos não passa de R$1, fica 70 centavos. Então, não é? Então, 70, eu vou colocar só 7, que dá no mesmo. 15,7 ou 70 metros quadrados. Agora, observe, professor, por que o senhor não vai usar aqui a área do círculo também? Porque você está ligado que aqui no meio não existe essa tampa do cilindro, que seria a base do cone, é ou não é? Porque é uma cisterna só, não são duas cisternas divididas em cilindro e cone. É uma cisterna cônica e cilíndrica. Então a água vai enchendo e passa por aqui até chegar lá no ápice. Então tudo bem. Então, de modo que a área total dessa cisterna, deixa eu ver, deixa eu arrumar espaço aqui para não ficar bagunçado. Vou fazer de preto. Então tá, a área total dessa cisterna vai ser o quê? Vai ser os 37, e aí alguém já prepara a calculadora. Soma para mim. 37,68 mais 15,7. Isso daí vai dar quanto?
37,68 mais 15,7. A gente vai obter 53,48. Pronto, obrigado. 53,48. Acho que foi a Samara, né? Valeu, Sam. Tá legal, mas deixa eu ver. 6 mais 7 é 38. 13. É o que eu ia perceber. Esse 4 aqui não tá estranho, não tá? Porque Deu errado. 6 mais 7 é 13. Então aqui deveria ter um 3. Foi só, foi só um detalhe, né? Mas ainda bem que a gente percebeu, o Adriano. O Adriano sempre nos ajuda, né, Adriano? Sempre percebe. É, o, Percebe. o professor erra, aí o Adriano, professor, se liga, meu velho, aí o professor conserta. A colega erra, aí o Adriano, opa, tá errado. Então, a gente fica tranquilo, porque se tem o Adriano, a conta não vai terminar errada, não. Muito bacana. Pessoal, 53,38 metros quadrados de cisterna equivalem a quantos reais? Eita, professor, como assim? Aqui, ó. A questão disse que cada metro quadrado custa R$ 40. Então, eu tenho 53,38 metros quadrados na área externa dessa cisterna, ou seja, o cilindro e o cone, e a base também do cilindro. Então, eu vou pegar essa metragem e multiplicar por 40. Vocês fazem isso por gentileza? Vamos lá. Aí eu vou colocar assim, ó, preço, deixa eu vou colocar só uma setinha, tá? Isso em reais, ó, isso daqui em reais será 40 vezes 53,38, que vai nos dar. Quem participa com a gente. Agora não vão ficar com medo de errar, não, tá, pessoal? Errar, eu erro, eu tenho vergonha de errar, eu sou ser humano, pô. Não é? Tenham vergonha de não gostar de estudar. Isso a galera tem que ter vergonha. Mas de errar, não. E aí? O Kevin colocou aqui no chat e deu 2.135,2. 2.135,2. Tá, joia. Obrigado, Kevin. E obrigado, Adriano. Então tá, ó. Deixa eu colocar aqui o cifrão da moeda brasileira, reais. Ficou legal. Deixa eu melhorar para aqui um R e o símbolo, o cifrão, tá? Quer dizer, para o cara construir uma cisterna de cimento, ele vai gastar R$ 2.135,20. Show. Mas a prefeitura precisa de 100. Ah, então tá. Aí a gente termina aqui, deixa eu colocar de azulzinho. 100 cisternas, vou colocar assim, 100 cisternas darão, e aí a galera já vai me dizer, 2.000, embora que nem precisa calcular, é só andar com Só a, tirar a a vírgula. vírgula. Pronto, é só tirar a vírgula, né? Andar com a vírgula duas casas para a direita ou tirar a vírgula. Isso fica o quê? 213, né? 213 mil, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar de novo a setinha, porque aí o aluno que depois assistir a aula, ele vai entender direitinho. 100 vezes 2.135,20 vai dar 200, isso é em reais, então 213 mil, colocar um ponto, 520 reais. Acho que é isso, né? Deixa eu destacar aqui. Então, a resposta final dessa conta toda, claro, a gente aproximou, porque ó, o PI é 3,14, isso é uma aproximação, então o correto é dizer aproximadamente 213.520 reais. E aí é com vocês. Qual é a alternativa certa? 100 mil na letra A, 140 na B, 213 Ah, mil
Na E, é verdade, é a maior das alternativas. Então, você chega lá e marca a letra E.